Isso é causa de muitos divórcios. A falta de conhecimento dessa situação, olha só, levou a Gisele e o marido a se divorciarem. Levou essa família a ser destruída. Seja muito bem-vindo ao canal Reconstruindo Amores. Eu sou o Júnior. Eu sou a Dani e nós estamos aqui para te ajudar a transformar o seu marido e reconstruir o seu casamento. O tema de hoje será uma análise. É o primeiro episódio desse vídeo que eu confesso para vocês que eu estou muito animada para fazer. Sabe por quê? Porque nós vamos analisar o motivo de uma separação, né, de um famoso, de pessoas que você aí conhece, né, que a gente conhece pela internet. Infelizmente a gente não frequenta a casa dessas pessoas ainda, mas o vídeo é sobre isso. Por que eles se separaram? O que aconteceu com essas pessoas? E quem que nós vamos analisar hoje? Nós vamos analisar o caso da Gisele Bündchen e do Tom Brady. Mas olha só, se você acha que isso não tem importância, isso aqui não é um vídeo de fofoca, tá? Fica aqui porque nós vamos te ensinar o que aconteceu, o que, óbvio, né, provavelmente aconteceu no caso deles e como você pode evitar que isso aconteça no seu casamento. Então, meu amigo, sabedoria é você aprender com os erros alheios. Então fica aqui que o assunto hoje vai ser muito bom. Mas antes de começar com essa análise, eu quero te lembrar de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo desse casal que vos fala. Não esquece também de dar o seu like ou o seu dislike e de deixar um comentário qualquer, nem que seja um olá, porque assim a plataforma entende que o vídeo está relevante e vai jogar ele para mais pessoas. E você colabora conosco na nossa guerra contra o divórcio. Então vamos lá. Todas as informações que nós vamos colocar aqui para vocês, né, para te ensinar o que não fazer, porque o caso da Gisele e do Tom, eles fizeram e acabaram se separando. Nós tivemos acesso a essas informações, é claro, minha gente, pela internet. E um detalhe, no finalzinho nós vamos fazer uma análise do Instagram dos dois. E ali pelo Instagram a gente descobre muita coisa. É muito nítido o que aconteceu quando a gente para analisar o Instagram. Vamos lá, quem é Gisele Bündchen? Caso você seja um extraterrestre, nós vamos colocar uma foto dela, da supermodelo brasileira, considerada uma das modelos mais bem-sucedidas da história do país. Bem paga. E ela abandonou há poucos anos passarelas, ela diminuiu esse lado da vida dela para se dedicar a outras atividades. Ela é empreendedora, ela é ativista ambiental e ela é mãe. Então ela continua com muitas atividades na vida dela. Ela é filantropa também. Ela faz muitas ações de caridade. Então assim, é uma mulher muito ativa. Então ela está focando em outras áreas da vida dela. E especialmente a família. Gisele deixou bem claro que casamento não é um conto de fadas. E as pessoas acabam se frustrando por querer acreditar nisso. Ela deixou bem claro também que a vida de mãe, né, que o papel de matriarca da família é um papel um tanto pesado e difícil. E que o casamento após a chegada dos filhos precisa passar por alguns equilíbrios e reajustes, porque as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Depois de conhecer um pouco de Gisele, agora nós vamos falar para você quem é Tom Brady. Tom Brady, um jogador de futebol americano considerado por muitos dos especialistas e dos fãs como o melhor jogador de futebol americano da história, ou pelo menos o melhor na posição dele, que é um tal de quarterback, seja lá o que isso signifique. Né? Então, ele é comparado aí ao nosso glorioso Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, lá para o futebol americano. Então, Tom Brady é uma figura de muito sucesso que a vida toda jogou futebol americano. Tá? E olha só, gente, um homem de 45 anos está no auge da sua carreira. Então, realmente, ele é apaixonado pelo que ele faz. E por aí a gente já começa a ter alguns indícios, né? Talvez do motivo da separação desse casal que é tão lindo. Oh, meu Deus, oh, casal bonito, viu? Tá doido. E um dos indícios que levou aí à separação desse casal lindo, que não é tão fofo quanto a gente, mas é muito bonito, foi um acordo não cumprido. Olha a importância de um acordo, gente. E qual foi esse acordo que não foi cumprido? Em meados de 2018, 2019, ele anunciou a aposentadoria dos campos de futebol para se dedicar à família. Porém, isso foi meio que uma exigência da Gisele Bündchen, porque ela estava sobrecarregada provavelmente, e pediu para ele essa dedicação. Então ele anunciou que ia se aposentar dos campos de futebol para se dedicar, a pedido da esposa, à paternidade. Segundo, né, as más línguas da internet, estava rolando, gente, até um acordo, uma assinatura de contrato aí pelas costas da modelo. Então, olha só a traição emocional causada nesse caso. Inclusive, numa entrevista com Pedro Bial, que o casal concedeu ao Pedro Bial sobre essas causas ambientais e tal,
o Tom fez uma participação e falou dessa vontade da Gisele que ele se dedicasse mais à paternidade. E ele, nessa época, ele confirmou que se aposentadoria. Porém, pouco tempo depois, ele renovou o contrato com uma outra marca para voltar a jogar, né? E isso foi, talvez, o estupim daquela brincadeira toda de acabar o casamento deles. Na entrevista para o Pedro Bial, ficou muito claro o valor que a Gisele dá à família, o valor que a Gisele dá à presença de Tom em casa. Não tô dizendo aqui pra vocês que talvez esse homem nunca esteja presente, né? Mas talvez o que ele estava disposto a dar não era suficiente pra ela. O que ele estava disposto a abrir mão, né, do futebol, abrir mão do trabalho dele para estar com a família não seria suficiente pra ela. Ela queria mais, ela queria um homem mais presente, ela queria um pai mais presente, porque pra ela isso é valoroso. Ela disse na entrevista que ela escolheu o Tom pelas qualidades dele. Ela escolheu o Tom por ele ser um homem bom. E como que os filhos iriam ter exemplo? Como que os filhos iam ter uma figura masculina para se espelhar, né? Para ter uma referência se esse homem era ausente. Então, eram duas pessoas, duas vidas e dois objetivos, valores muito distintos, e aí não conseguiram entrar em um acordo. A gente acredita que se eles conhecessem um pouco mais, né, do motivo, por que será que Tom estava tão envolvido com o futebol? Por que ele queria passar tanto tempo lá e não estava conseguindo equilibrar esse tempo com a família? Por que ele preferiu? Ele deu preferência, ele escolheu. Gente, essa pessoa escolheu o trabalho ao invés da família. Olha que coisa mais maluca, né? Ele escolheu, ele preferiu. Não é uma pessoa que precisa de dinheiro. Esse homem não precisa mais de dinheiro. Mas do que ele precisa? O que ele estava buscando lá no trabalho que talvez ele não tinha dentro de casa? Exatamente. Provavelmente uma necessidade emocional de reconhecimento e admiração. Que ele com certeza, e eu falo com certeza, ele não tinha em casa. Em algumas entrevistas que a Gisele concedeu nesse processo todo, um entrevistador chegou a falar que ela falou a palavra odiar o esporte. Ela tinha uma preocupação com a saúde dele também, né, porque é um esporte violento, mas ele falou de odiar, que a Gisele odiaria o esporte. Então como é que ela vai reconhecer e admirar o marido que joga um esporte, que pratica um esporte, que trabalha com algo que ela odeia? Que ela não gosta. Homens e mulheres têm necessidades emocionais dentro do relacionamento que são diferentes. A mulher tem um tipo de necessidade e o homem tem outro. E uma das necessidades emocionais básicas dos homens é o reconhecimento e a admiração. Quando a gente está falando aqui de necessidades básicas emocionais, você se imagine numa situação hipotética de alguém que esteja privado de água e comida. Do básico, né? Tá privando do básico, do essencial. Quando essa pessoa é privada do básico, desse essencial para sobreviver, ela parte para a irracionalidade. E aqui a gente entra, para nós é irracional você parar para pensar que um homem, né, diante de uma família tão bonita, de uma esposa bonita, de uma esposa, né, inteligente, porque a gente sabe que é bem-sucedida, ele escolher, né, o trabalho, escolher a profissão dele, a família. É irracional, né? Quando você para pensar nisso, você fala, gente, não faz sentido. Ele poderia ter escolhido a família. E aí entra esse desejo de reconhecimento se tornar algo irracional. Então parte para a irracionalidade, porque o emocional dele precisa daquilo para sobreviver. Óbvio que a gente também não sabe da história de vida desses dois. Por quê? A gente não conhece a infância. Na nossa infância é onde a gente aprende o que é ser um marido, o que é ser uma esposa. E muitos casais repetem comportamentos dos pais, dos avós, no casamento quando adultos. No caso do Tom, a gente não sabe como era a figura paterna para ele, né? Porque vamos pensar o seguinte, ele, né, é um pai ausente na visão da Gisele. Mas como foi a relação dele com o pai dele? Né, como foi a família, né, pai, mãe, irmãos ali, a instituição família, como que ele via isso? Que visão ele tinha desse relacionamento? Então, saber disso explica muita coisa. E talvez os dois não se atentaram para essa repetição de padrão. Talvez os dois não se atentaram, talvez, para traumas emocionais causados lá na infância. E talvez ela não tenha conhecimento dessa necessidade emocional do marido dela. E, gente, é o seguinte... A única pessoa que pode suprir a minha necessidade emocional como homem é a minha esposa. Assim como eu sou o único homem que deve suprir as necessidades emocionais da minha esposa na relação. E isso é causa de muitos divórcios.
a falta de conhecimento dessa situação, olha só, levou a Gisele e o marido a se divorciarem. Levou essa família a ser destruída. Ah, mas pode ser que lá na frente eles voltem. Pode ser, mas o pode ser não é. Né? Então é importante demais você conhecer sobre necessidades emocionais básicas dos homens. Ah, Júnior, mas ele não pode mudar essa necessidade dele, ele não podia abrir mão disso. Ele podia, mas para isso ele precisava sair do piloto automático e entrar no estado de consciência sobre aquilo estar acontecendo, e provavelmente ele nem sabe o que é uma necessidade básica emocional numa relação, e depois sim projetar isso em outros âmbitos da vida dele. Não, e outra coisa, a esposa dele, né, precisa saber sobre isso também, para atender essa necessidade de emocional. Alguma outra forma. Então vamos supor, ele talvez não teria consciência. Vamos dizer que aqui, né, na nossa realidade, um tá sempre lutando e desejando melhorar. O outro tá mais apático, né? Tá mais confortável do jeito que tá. Se a Gisele soubesse dessa necessidade de reconhecimento dele, ele tá ali apático, querendo, né, ficar lá no futebol e tal, mas ela conseguiria atender isso de uma outra forma, criar um ambiente onde ele se sentisse reconhecido, admirado, né, onde ele fosse realmente valorizado. Então só ela saber disso já ajudaria muito o casal. Só ela ter o conhecimento, né, de toda essa dinâmica sistêmica, porque isso é dentro do sistema da família, isso foi dentro do sistema da família dele, da história dele. Se ela soubesse de tudo isso, muitos problemas teriam sido evitados e talvez nem a separação teria acontecido. Porque conhecimento salva casamento. E agora o momento mais esperado por você, eu tenho certeza que você ficou aqui até agora para poder ver essa análise que a gente fez aí do Instagram, tanto de Tom quanto de Gisele. Então você pode perceber claramente, não precisa nem ser nenhum especialista em relacionamento humano, nem um especialista em casamento, né, em comportamento, para entender as diferenças de valor entre demonstradas pelo Instagram de um e de outro. No Instagram da Gisele, você vê um Instagram mais humanizado. O que isso quer dizer, amor? Ali tem pessoas, ali tem sentimentos, ali tem descanso, ali tem família, ela tá sempre em contato com a natureza. Então, quando você olha aquele Instagram, você percebe o que é valoroso para ela, o que ela gosta de fazer, o que é importante para ela e quais são as prioridades. Fica muito nítido, né, de quem é essa pessoa, de qual é o estilo de vida dessa pessoa, quando você para prestar atenção no Instagram da Gisele. No Instagram do Tom, ao contrário, só vê trabalho, a figura dele, as campanhas que ele faz, os jogos, o trabalho dele junto ao time de futebol que ele joga, de futebol americano. Então você vê que é um cara extremamente, o Instagram dele pelo menos é extremamente focado em trabalho. Uma outra fotinha ali com a família e tudo mais, eu acho que talvez só para apaziguar um pouco os ânimos em casa na época, né? Mas é trabalho. São diferenças muito gritantes que com certeza mostram um pouquinho do que causou essa ruptura desse casal. E do jeito que lá no da Gisele você percebe as prioridades dela, né, e o que é valoroso para ela, ali você percebe qual é a prioridade dele e realmente o que tem valor para ele. E qual é a conclusão que a gente chega de tudo isso? Tudo que você foca vai se expandir. Se você focar na sua maternidade, em ser uma boa mãe, você vai ser a melhor mãe do mundo. Se você focar na sua profissão, você vai ser a melhor empreendedora do mundo. Mas cuidado com o equilíbrio, porque se você foca de um lado, do outro lado vai precisar de você. Vai ficar ali, né, faltando um pedacinho seu. O seu marido, o seu casamento, você precisa criar esse equilíbrio. E é possível sim prosperar em todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo, desde que você tenha esse equilíbrio e consiga dosar aí o que você vai investir de energia em cada momento da sua vida. Não quero te lembrar de você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque semana que vem tem um segundo episódio do quadro Os Fofos Analisam. Nós vamos analisar um outro casal famoso e te ensinar coisas através da história desse pessoal. Deixa o seu like ou o seu dislike e diz pra gente aqui nos comentários, você concorda com essa avaliação? O que você acha disso tudo? Se tem alguma informação secreta aí que nós não falamos aqui, coloca nos comentários, nós vamos ler e responder tudinho, tá ok? E os Fofos Analisa fica por aqui, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido com as informações que a gente deu aqui e até o próximo episódio. Beijo dos fofos! Tchau!